Outra Santa Luz não é um remédio, não é um medicamento. É um suplemento nutricional. Remédios são substâncias, como o próprio nome diz, que têm o objetivo de remediar. Remédios atuam em efeitos, remédios com princípios ativos específicos para essa ou aquela modalidade de mal ou doença. E, diferentemente de um suplemento nutricional, como é a outra Santa Luz, o suplemento nutricional atua na causa, ou procura atuar na causa. Qual é a causa? A causa é justamente o enfraquecimento natural do corpo. A gente pode interpretar isso como uma resposta não eficaz ou uma não resposta do nosso sistema imune. Então é muito importante que isso fique claro, porque nutracêutico, suplemento alimentar, suplemento nutricional, nós temos uma série de identificação para esse tipo de substância. Eles têm uma característica que é justamente a não necessidade ou a dispensa de prescrição médica. Se não fizer bem mal pode-se considerar até comparação chás, se faz em casa, chá disso, chá daquilo, chá do outro. Um nutracêutico, um suplemento nutricional não vai acarretar ou intoxicar um organismo de forma grave. Ou seja, se você toma muito chá de boldo e percebe que isso está ligando na via, você suspeita. É a nossa substância. Então as coisas de Santa Luz estão enquadradas nessa divisão pela Anvisa e estando inclusive dispensada de registro, né? Isso por conta de uma categoria de substância identificada como 100% natural e inatura. Essa é a Lei 6.300, de 23 de setembro de 1976, o Decreto-Lei de número 79094 e o artigo 28, que rege. É importante deixar isso claro para as pessoas que nos ouvem, para que as pessoas entendam que nós não estamos concorrendo, nem pretendemos concorrer com os medicamentos alopáticos, químicos ou proteráticos que aí existem. Independente, você pode ter um suplemento nutricional e ter também um proterático, na verdade. Então, está linkado, né? Finalmente, qual é a descrição ou a identificação de um nutracêutico? O nutracêutico é uma substância que tem identificada na sua concentração uma substância natural e orgânica, ou a composição de substâncias naturais e orgânicas. A gente, em observando essa condição de procurar ajudar ou interferir nas causas e não nos efeitos como remédios, e nós estamos falando as causas, o enfraquecimento do nosso sistema imunológico, nós pretendemos falar em desequilíbrio nutricional. O equilíbrio nutricional é responsável pelo perfeito funcionamento do corpo, inclusive, obviamente, pelo próprio funcionamento do nosso sistema imune, que porque é de fato a nossa forma de nos defendermos de organismos agressores, né? Micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, germes. Há 3 milhões de anos atrás não existiam todos os nossos recursos sanitários, né, que a sociedade moderna hoje dispõe, e a população estava 3 milhões de anos atrás com essa configuração humana que nós somos hoje. Ou seja, a ciência reconhece que quando o homem teve capacidade de desenhar, ele atingiu um nível intelectual igual ao que temos hoje. Por isso que nós estamos fazendo uma referência a 3 milhões de anos. Então, nessa época aí, a turma morria caçando, a turma morria brigando, a turma morria em acidentes, mas não existe em achados fósseis evidências de que nesse passado
o organismo não esteve preparado, o organismo humano, ou seja, o sistema imunológico não esteve preparado para enfrentar esses vírus germes e essas mesmas bactérias que aí estão. Né? Então, a gente adiante, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas o mais importante é que o desequilíbrio nutricional é o único responsável pela resposta eficaz do nosso sistema imune. Tem aquela frase que diz o seguinte: você é o que você come. Então, quando a gente fala sobre, ou tenta fazer uma interpretação, todo mundo pensa, olha, vamos olhar somente para a plástica física do indivíduo. Olha, o indivíduo está gordo, está esbelto, baixa taxa de gordura sobre a pele, o índice de IMC, etc. Mas o mais importante do que isso, além da aparência, é obviamente o fato de que um organismo bem nutrido, um organismo com nutrição equilibrada, estará fornecendo ao seu sistema de defesa fósforo, as imunoglobulinas, os seus ácidos das bocas, do estômago, a própria barreira mecânica até estará fornecendo a nutrição equilibrada, estará fornecendo a esse organismo condição plena de se defender de ataques dos chamados agressores patógenos, tipo vírus, bactérias, fungos, germes. Então, o fundamento do nosso trabalho é justamente falar em comida, e o fundamento do nosso trabalho é fazer as pessoas entenderem que estar nutricionalmente bem alimentado significa fornecer ao nosso organismo ferramentas para que o nosso sistema imune esteja apto a responder e dar a resposta necessária a tudo aquilo que nos agride.